Olá, bom dia. Hoje, 31 de agosto de 2025, estamos com o nosso primeiro estudo, o primeiro encontro, o primeiro dia de estudo da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós, no nosso último encontro, nós conversamos, fizemos um estudo introdutório, falando da carta como um todo, falando da ideia paulina trazida na primeira carta aos Coríntios. Falamos das características, do quando ele escreveu a carta, falamos dos objetivos da carta, do conteúdo da carta, e hoje nós vamos para o nosso primeiro encontro, aliás, para o nosso primeiro efetivo dia de estudos. Vamos hoje então começar no capítulo 1, que nós temos, como em todas as outras cartas de Paulo, nós temos uma saudação. Nós temos uma saudação que Paulo faz à comunidade de Corinto, como ele faz nas outras cartas. Um prefácio, uma saudação, e nesse prefácio e saudação, Paulo chama atenção para a sua missão. Ele vai trabalhar a ideia de que estava ali na condição de apóstolo de Jesus Cristo. Então vamos ver aqui como é que ele fala nessa introdução, que é o versículo 1 até o versículo 3. Então ele diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos a típica saudação feita por Paulo. Mas é interessante nós observarmos a característica da saudação. Aqui Paulo deixa claro que ele é um enviado, um mensageiro, porque aqui ele diz chamado pela vontade de Deus. Paulo ali se coloca claramente como um emissário, aquele que fez a sua mudança de vida e se dedicou à causa do Cristo. Ele faz a saudação juntamente com o irmão Sóstenes, ou seja, com ele estava ali no momento que ele escrevia essa carta, e ele fala da igreja de Deus que está em Corinto. Ele trabalha justamente essa ideia da eclesia, do aspecto transcendente, sacro das eclesias. Lembrando que eclesias não significa igreja no sentido institucional que damos essa palavra hoje. Eclesia é um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas que se dedica a reverenciar uma ideia, que se dedica a vivenciar uma determinada filosofia, que se dedica a estudar, no caso aqui paulino, a estudar as escrituras. Então aqui, a estudar os evangelhos. É importante separar isso. Quando se falava escrituras na linguagem paulina, ele se refere ao que hoje nós chamamos de Velho Testamento. Ele se refere a Taná, que é um conjunto de livros formado pela Torá, pelos Salmos, pelos profetas, pelos sapiensais. E quando fala evangelho, óbvio, está se falando da mensagem do Cristo. E nesse contexto, então, diz Paulo aos santificados. Paulo tinha esse hábito de chamar santos, santificados, os membros da igreja, os membros da eclesia, os membros daquele grupo que estudava o evangelho, vivenciava o evangelho, fazia suas orações baseadas no evangelho. Então, essa é a figura paulina. Ele entendia como santificados, como santos, não no sentido canônico que se dá essa palavra hoje. Hoje, quando se fala santo, vem a ideia canônica. Aqui, Paulo não se refere a nenhum aspecto canônico.
a ideia dele de santos e santificados é porque a mensagem do Cristo é libertadora. A mensagem do Cristo nos leva a outras posturas, a outras condutas, a outra forma de enxergar o mundo. E é isso que Paulo chama de santificados. E aqui tem algo interessante. Ele faz um trocadilho, ou ele faz uma mudança na ordem, digamos que mais vista. Ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus. É interessante isso. Santificados em Cristo Jesus. Normalmente se diz Jesus Cristo. Cristo não é um sobrenome. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo era o título, significando ungido, esperado, mensageiro, desejado. Essa era a ideia. Isso é que significa Cristo, do grego Christos. Então, normalmente a gente diz Jesus o Cristo, que com o tempo Jesus Cristo. Mas Paulo usou a forma invertida, que é muito interessante. Ele diz Cristo Jesus, como que a colocar a mensagem, a colocar a missão, colocar a mensagem em evidência. E por que talvez Paulo utilize essa expressão? Por que talvez, eu digo? Porque Paulo, ele não conheceu a Jesus. Paulo não conviveu com Jesus. Paulo não teve aquele coleguismo que os demais apóstolos tiveram com Jesus. Paulo conhece a Jesus depois da crucifixão. É como se Paulo conhecesse o Cristo, porque já era Jesus ressurreto. Eu vou usar o termo ressurreto, respeitando o contexto que se usa nos textos da carta paulina. Não vou entrar aqui no mérito da palavra ressurreição, o que é, o que não é, se acontece ou não acontece. Fato é que Jesus se apresentou depois da morte. Para o pensamento espírita, para o entendimento espírita, Jesus se apresentou depois da morte em espírito, aquilo que nós podemos chamar de manifestação tangível. Ele tangibilizou-se, apresentando-se depois da morte com o espírito, não com o corpo físico, mas com o corpo tangível, materializado. Seria uma materialização, por assim dizer, do Cristo. E Paulo conheceu então Jesus nessa circunstância, nessa condição. Ele não foi colega de Jesus, ele conheceu já a transcendência, ele conheceu o Cristo transcendente, não o Cristo caminhante, o Cristo do dia a dia. Ele conheceu ao Cristo, ele conheceu a Jesus transcendente. E quando nós entendemos a transcendência, quando nós entendemos o que é a transcendência de Jesus, ou o que é efetivamente a força, a envergadura desse ser, Jesus se torna imanente. A transcendência nos permite a imanência. O que é o Jesus imanente? É aquilo que Paulo havia dito quando ele escreveu: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. O Cristo que vive em mim é a imanência, algo imanente. É como se sentíssemos o Cristo em nós, como se se o Cristo vivesse conosco numa simbiose perfeita, numa simbiose, por assim dizer, espiritual. É assim que Paulo conheceu a Jesus. Por isso é interessante quando ele faz a inversão dizendo Cristo Jesus, que eu também gosto de usar essa expressão. Normalmente eu também uso dessa forma, lógico, copiando de Paulo, porque eu acho que é a forma que nós, dizendo assim, nós passamos a entender que Jesus histórico, o ser histórico que nasceu numa data, viveu durante um período materialmente falando, morreu, faleceu, foi crucificado numa outra data,
esse ser ficou na história. Agora, a mensagem que ele trouxe, os exemplos que ele nos deu, esses permanecem. Esses são permanentes. O ensino que ele nos trouxe, que é justamente a feição crística do ungido, do esperado, do mensageiro. Então, quando falamos Cristo, óbvio, nos referimos à mesma pessoa. Jesus e Cristo são a mesma pessoa. Lógico, Cristo é o seu título. Mas, quando falamos Cristo, estamos nos referindo não à história humana de Jesus, mas estamos nos referindo à mensagem transcendente que Jesus deixou conosco. Ficar discutindo se Jesus nasceu em Belém, se nasceu em Nazaré, se tinha irmãos, se não tinha irmãos, se foi concepção virginal, se foi concepção natural, nada disso nos leva a lugar nenhum. Nos leva a lugar nenhum. O que nos interessa é que Jesus esteve conosco e nos deixou uma mensagem. É isso. Esse é o ponto fundamental. Então, quando Paulo aqui na saudação nos fala Cristo Jesus, ele está chamando a atenção para a mensagem, para o mensageiro que trouxe a mensagem, como que a nos dizer, essas palavras trazidas pelo Cristo não passarão. Como foi dito pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, quando ele disse, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Como disse Pedro, só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Então é esse o sentido da saudação paulina, quando ele evoca a expressão Cristo Jesus. E ele vai dizer que é o Senhor de todos nós, Senhor, o nosso mestre, o nosso orientador, o único que nos trouxe uma mensagem, deixa eu só ajustar a tela aqui um pouquinho, uma mensagem libertadora. Uma mensagem libertadora. Depois segue Paulo, do versículo 4 ao versículo 9, Paulo vai nos falar, vai nos mostrar o quanto ele dá graças a Deus, como se fosse esse conjunto de versículos uma ação de graça, uma ação de graça. E é justamente aqui que nós percebemos a íntima relação de Paulo com o Cristo, de Paulo, o apóstolo, que ele dizia, chamado diretamente por Jesus, tal qual os demais o foram, só que Paulo foi chamado já na transcendência do Cristo. Isso é interessante, isso é muito interessante. Então segue Paulo dizendo, sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Aqui ele diz que sempre dá graças a Deus a respeito dos coríntios. Na verdade, Paulo sempre chamou atenção para que nós fôssemos gratos ao Criador e elevássemos graças ao Criador. Se nós olharmos, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós veremos Paulo dizendo, ou escrevendo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Como que a dizer que o fato de existirmos já seria motivo para darmos graças. O fato de estarmos aqui na Terra, independentemente das circunstâncias, já é motivo para darmos graças. É isso que é importante. E Paulo diz aqui que sempre dá graças, e ele diz, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo tem o Cristo, tem Jesus como o modelo divino, como a expressão de Deus na terra. Ele diz que pelo Cristo a graça de Deus se faz. E aqui não é graça no sentido teológico. Aqui não é graça no sentido calvinista, por exemplo.
Não é aquela ideia da graça, da salvação gratuita dada por Deus. Não. Quando Paulo aqui fala da graça, ele está falando da presença divina. Ele está falando da imortalidade, da incomensuraridade da vida. Uma vida incomensurável. Essa incomensuraridade da própria vida. Como que dizer que Deus nos deu a graça, a vida. E Jesus nos ensinou que é a vida, segundo a ideia paulina. E é até interessante, porque há uma fala de Jesus grafada pelo evangelista João, capítulo 10, salvo engano, versículo 10 também, que ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Fala de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Porque a grande mensagem de Jesus foi nos falar da imortalidade da alma. Foi nos falar que a vida continua. Foi nos falar que há um outro mundo. Como ele mesmo disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Como ele diversas vezes disse aos discípulos, por exemplo, é necessário que eu vá para preparar-vos o lugar, que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Ou na casa do meu pai há muitas moradas. Então são pontos que indicam que o discurso de Jesus trazia algo novíssimo, algo que ninguém havia falado antes dele, a continuidade da vida. Porque a ideia trazida, ou a ideia vivenciada até a época do Cristo, era de um sono profundo, de um dormir profundo. E lá, num momento, num pensamento escatológico, lá no futuro longínquo, acordariam os eleitos. Não falava de uma vida continuada. A ideia era acordaria, aí sim vem o sentido da palavra ressurreição, acordaria e voltaria aos mesmos corpos para continuar vivendo na terra. Então não se falava de uma dimensão espiritual, não se falava de um mundo além da matéria. Vejamos uma parábola contada por Jesus, que alguns exegetas entendem não ser parábola, porque normalmente nas parábolas Jesus não dava nomes às pessoas, mas nessa ele dá nome, rico e Lázaro. E ali mostra os dois no mundo espiritual. Lázaro no seio de Abraão, assim a expressão, e o rico ali em meios a sofredores. E ali o rico pedindo a Deus que permitisse que Lázaro fosse à terra para falar da situação pós-morte. E o Senhor diz que não seria assim, porque aqui na terra já existia Moisés, a lei, já existia o conceito, era só vivenciá-lo. Então, Jesus aqui traz essa ideia da imortalidade, que vem nos mostrar que há um outro mundo. É tão forte isso que o próprio apóstolo Paulo, depois nós veremos, aos Coríntios, ele vai dizer: se Jesus não houvesse ressuscitado, ou seja, não houvesse reaparecido, aqui não vou entrar no mérito se foi em corpo físico, se foi em corpo espiritual, não vou entrar nesse mérito, vou usar só a palavra que Paulo usou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, ou seja, reaparecido depois da morte, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Porque Paulo entendia que se Jesus, que falou tanto da vida depois da vida material, que falou tanto da vida depois da morte, se ele não se mostrasse, tudo que ele havia falado era retórica, eram apenas palavras. Então, Paulo vai enaltecer essa dimensão. E aí é que está a ideia dele dizer que chamados, santificados em Cristo Jesus, né, para sermos santos, como em todos os lugares. E dizer que é pelo Cristo que a graça se faz.
ou seja, que a presença de Deus se faz, que a justificação se faz. Não na graça, volto a dizer, do sentido teológico, que a teologia calvinista traz. Não estou me referindo a esse sentido da palavra graça. E aqui Paulo, então, faz essa saudação, e no final da saudação, ele ainda diz: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele encerra a saudação, belíssima saudação. Uma saudação que já nos traz muitos ensinos na própria saudação. 3 versículos. E estamos 20 minutos falando desses 3 versículos. E é uma saudação. Então percebamos a profundidade da carta paulina. O quão profunda essa carta é. E ele segue. Agora sim, numa ideia de ação de graças, do versículo 4 ao versículo 9. Vejamos o que Paulo diz. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito. Já disse isso agora há pouco. Por propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, no Cristo, em toda a palavra e em todo conhecimento. Em toda a palavra e em todo conhecimento. Mais uma vez, a ideia do ensino que Jesus nos traz. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que Paulo diz Jesus Cristo, nosso Senhor, ou nosso Senhor Jesus Cristo, porque a relação de Paulo com Cristo, disse antes, não é do coleguismo que os apóstolos tiveram, é da reverência pela transcendência do Cristo, pelo fato de Paulo ter conhecido a Jesus já depois da crucifixão. Então isso é interessante, o que denota esse respeito que ele tem com Cristo. Não que os outros apóstolos não tivessem respeito a Jesus, não é isso. Eu quero dizer que não teve aquele dia a dia da amabilidade, da afetuosidade que Jesus tinha com aqueles seus discípulos. Aqui a relação já era de missionário, já era de alguém que tinha um dever a cumprir, um trabalho a ser feito. Então ele sempre usa essa expressão, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é interessante a caracterização que Paulo dá aos coríntios. Ele vai falar no versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Isso aqui é importante nós trabalharmos, que não vos falte nenhum dom. Paulo, à comunidade de Corinto, ele falava dos dons espirituais. Profecia, falar em línguas, discernir os espíritos, cura. Então Paulo falava muito dos dons. E nessa primeira carta aos Coríntios, nós teremos um item que vai falar especificamente dos dons, que é o capítulo 12 da sua carta. E Paulo aqui, na ação de graças, ele enaltece a ideia de que aos coríntios, ou seja, em Corinto, a comunidade de Corinto, os dons estavam ali pulsantes, não somente latentes, eles estavam ostensivos. Ali Paulo falou a eles, e com um detalhe muito interessante, dizendo a eles que esses dons, todos eles, vinham de Deus. Eu vou dar um pulinho aqui no capítulo 12 dessa carta de Paulo aos Coríntios, para nós percebermos isso. Vejamos o que Paulo fala a respeito dos dons. Lá, logo no capítulo 12, versículo 4,
Ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Em outras traduções, temos vários são os dons, mas um só é o Senhor. E depois ele vai especificar bastante, ele diz: há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós, ou tudo em todos. E ele descreve os dons, dizendo que a manifestação do Espírito Divino, do Espírito, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Em outras traduções, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. E Paulo vem depois e descreve os dons. Ele diz: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento dos espíritos, de espíritos, e a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, e vai seguindo. Então, dentre os dons, ele diz, discernir os espíritos, ver e discernir, saber qual é qual em termos de enviados de Deus ou não. Como na epístola de João, quando ele diz, na primeira epístola, que ele diz, não creais em todos os espíritos, vede primeiro se eles procedem de Deus. Então aqui, aos Coríntios, Paulo fala do dom de ver e discernir os espíritos. Esse dom que ele chama, essa capacidade que ele chamava por dom, que no meio espírita nós chamamos de mediunidade. Então nós temos no capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios um tratado sobre mediunidade. E aqui então, logo no início, ele, na ação de graças, ou seja, na exaltação a Deus, ele fala dessa questão dos dons, dizendo que testemunharam a Jesus Cristo e dizendo também que de maneira que não vos falte nenhum dom, que todos os dons fossem vivenciados por eles, que todos os dons fossem exercitados por eles. Veja que interessante essa fala de Paulo. E ele diz: aguardando vós a revelação ao nosso Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo faz essa ação de graças, como que agradecendo ao alto, agradecendo a Deus, pela manifestação dos dons, pelos dons manifestados ali aos Coríntios. Então é interessante porque é uma carta que Paulo vai tratar dos dons, e como que dizendo que era uma comunidade, por assim dizer, mística, uma comunidade em que a sacralidade, a espiritualidade, melhor dizendo, era melhor compreendida, era melhor vivenciada. Por isso ele falar dos dons. E é interessante quando ele fala que os dons são do mesmo Senhor, que a origem dos dons é a mesma, um só é o mesmo Senhor, que produz todos os dons. Muito interessante isso também. E aí segue Paulo para um eixo interessante nesse capítulo 1, que é um dos grandes motivos, se não o principal motivo, que levou Paulo a escrever essa carta aos Coríntios, que é a falta de unidade, a dissensão que existia no povo. Um povo que dissendia. E ali então, Paulo vai convidar a unidade. Rogo-vos, diz ele, versículo 10 até o versículo 17. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental.
e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vejam aqui, Paulo então está dizendo aos coríntios que era preciso ter unidade. Não é no sentido união. Paulo falava da unidade de princípios. É uma exortação à unidade de princípios, para que não tivesse 3, 4 doutrinas do Cristo. E aqui ele faz ele chama a atenção para um aspecto que as pessoas começaram a seguir pessoas. Veja ele dizendo aqui: uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Cristo. Então Paulo aqui está chamando a atenção para a ideia de que a mensagem é do Cristo, não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Cefas. Cefas, entendendo? Pedro. Então Paulo está dizendo, havia um grupo que seguia então a Pedro, outro seguia a Paulo e outro seguia a Apolo, quando todos deveriam seguir ao Cristo e não ter pessoas como referência. Referência no sentido de donos do pensamento do Cristo. Referência em comportamento, sim, mas não os donos da mensagem do Cristo. Quem era Apolo? Apolo era um pregador que conheceu os evangelhos, estudou a fundo os evangelhos em Antioquia. E depois, a pedido de Paulo, ele foi a Corinto. E lá ficou em Corinto pregando. E pregava com tamanha eloquência, com tamanho conhecimento, que muitas pessoas se apegaram a ele, a Apolo. Como muitas pessoas se apegaram a Paulo, como muitas pessoas se apegaram a Pedro. E Paulo dizia que todos deveriam estar unidos em Cristo. Era como se tivesse uma doutrina de Paulo, uma doutrina de Apolo, uma doutrina de Pedro. E isso dividia. Como disse o Cristo, um reino dividido não sobrevive. E ali, então, em Corinto, havia essas escolas. E se nós trouxermos isso para o nosso dia de hoje, se nós trouxermos isso para a nossa realidade, nós veremos que ainda assim a mensagem do Cristo está sendo trabalhada de forma diferente pelas pessoas. Que ainda hoje há pessoas apegando-se a pessoas. Em vez de nos ligar à mensagem, nós estamos nos ligando à pessoa, criando ídolos, criando pessoas modelos, como se tudo que elas dissessem seria verdade, estaria correto, como se fossem pessoas incólumes a erros. Tenho para comigo que aqui na terra, a única pessoa incólume a erros foi Jesus Cristo. Foi Jesus o Cristo, foi Jesus. Quaisquer outras pessoas, somos falíveis. Há até uma fala de Dona Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, está lá no livro Minutos de Consciência, e ela diz assim: não elejas para ti pessoa modelo, pois as pessoas são falíveis,
E a queda dessa pessoa não pode representar para ti desestímulo para a tua causa. Então, nós temos pessoas, referências, sim, mas apegarmos-nos às pessoas em detrimento da própria doutrina, do próprio ensinamento. Vejam quantas escolas religiosas surgiram calçadas em pessoas. Quantas religiões existem calçadas em pessoa. A pessoa é o ponto, e não o Cristo, no caso das ideias cristãs. E não é diferente, muito também diferente no movimento espírita. Sou espírita, todos sabem disso. E também vemos no movimento espírita pessoas apegadas a pessoas. A doutrina dos espíritos tem em Kardec um grande trabalhador, um grande colaborador, um grande, em alguns casos, até coautor de ideias. Mas a doutrina é dos espíritos, ou seja, trazida pelos espíritos, organizada, estruturada, com comentários, com observações, com estudos, com práticas, trazidas por Kardec. Mas não é a Kardec que se segue, é a doutrina que se segue. E assim, vários espíritas se ligam, se apegam a pessoas e esquecem a própria doutrina. Se apegam a pessoas como que não existisse mais a própria doutrina espírita. E acabam praticando atos que não são, digamos, preceitos espíritas, trazendo ideias que até mesmo chocam com as ideias da doutrina espírita, porque se vinculam a pessoas. Eu vou usar bem o verbo apegam-se a pessoas. O substantivo, o apego a pessoas, quando deveríamos ter uma ligação íntima com o Cristo, uma ligação íntima com os ensinos dos espíritos, da coletividade dos espíritos, e não de um ou outro. Nós acabamos criando ídolos que são falíveis, como nós também somos. Então, Paulo chamava atenção para isso. E aqui vale também um parêntese sobre Kardec. No compêndio de artigos escritos por Kardec, o compêndio é chamado Obras Póstumas, porque não é um livro que Kardec escreveu, são artigos escritos por ele que foram compendiados, que foram aglutinados, foram juntados, e aí deu-se o nome a esse compêndio de Obras Póstumas. E num dos artigos, cujo título é Projeto Espírita de 1868, Kardec chama-nos a atenção para essa ideia do risco da falta de unidade. Ele lá diz assim: a única coisa capaz de travar a marcha do espiritismo seria a falta de unidade. A falta de unidade. Unidade de princípios. Então ele diz, em outras palavras, que para evitar a falta de unidade, pelo menos no futuro, é que ele se deu ao cuidado de estabelecer as bases da doutrina espírita com tanta clareza que isso evitaria interpretações divergentes. Ele diz que precisava ser estabelecida com tanta clareza para que, se alguém dissesse que 2 e 2 são 4, ninguém viesse a dizer que são 5. Mas, infelizmente, nós vemos ainda os personalismos e alguns até criam o espiritismo à moda. A moda de A, a moda de B, a moda de C, como foi feito com o cristianismo. Cristianismo à moda de. E podemos observar, quase sempre é uma pessoa. E aí nós precisamos nos lembrar, não podemos dizer sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas. Nesse sentido, teríamos que dizer, seguimos ao Cristo. E as escolas religiosas, quantas delas surgiram por divergências teológicas?
As pessoas discutem se Jesus nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, se foi virginal a concepção, se não foi virginal, se tinha irmãos, se não tinha irmãos. Discutem e separam-se por causa disso. Agora, ninguém discute por causa da mensagem. Ninguém fica discutindo quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Ninguém discute o fazer o bem aos que vos odeiam. Ninguém discute o bendizei os que vos maldizem. Ninguém discute o orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Ninguém discute o se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ninguém discute não vos deixareis órfãos. Ninguém discute estarei convosco até a consumação dos séculos. Ninguém discute não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ninguém discute estarei convosco até o final dos tempos. Ninguém discute eu sou o bom pastor e o bom pastor cuida das suas ovelhas. Mas fica discutindo os elementos satélites. E esses elementos satélites descendem, faz com que as pessoas se separem e depois cada um cria a sua própria eclesia. Discutir sobre essas superficialidades só gera dissensão. O que nos interessa, o que nos adianta, em que muda para nós se Jesus teve ou não teve irmãos? O que muda isso? O que muda para nós se Jesus nasceu em Belém ou nasceu em Nazaré? O que muda para nós se concepção foi virginal ou não virginal no aspecto da mensagem de Jesus? Nada. Mas ficamos nos digladiando por causa desses assuntos, que Kardec chamava de assuntos controversos, como ele coloca lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele coloca que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas, os milagres, as profecias e o ensino moral. E ele diz que dessas 5 partes, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Atos comuns da vida do Cristo, palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas, milagres, predições. Mas ele diz, a última, o ensino moral, ele diz, a última é inatacável. Porque a moral do Cristo ela é clara. Ninguém vai ficar debatendo se ele pediu para amar B, A, C. Ele diz para amar a todos. Ninguém debate se ele pediu para ser bom com um ou com outro. Ele pediu para ser bom com todos. Para ficar claro, ele inclusive disse, amai os vossos inimigos. Então, a mensagem do Cristo não descende. A mensagem do Cristo não separa. O que separa são as vontades das pessoas. O que separa são essas coisas efêmeras que vão criando grupos e um digladiando com o outro. Se olharmos a história passada, quantas guerras religiosas nós tivemos? E aqui não me refiro a guerras religiosas fora do cristianismo, não. Eu me refiro a dentro do cristianismo. Ou ninguém conhece aqui o digladio entre católicos e huguenotes, principalmente na França. Ou que ninguém nunca ouviu falar da noite de São Bartolomeu, lá na França, em que mataram os huguenotes, em que expulsaram, Luís XIV expulsa todos os huguenotes da França. As perseguições dentro do próprio movimento do cristianismo. Aqueles que no passado foram perseguidos, a igreja que foi perseguida, num dado momento, vira perseguidora. E por causa de quê? De elementos teológicos. Elementos teológicos. Discussões homéricas, por exemplo, se Jesus tinha ou não tinha a propriedade da sua túnica. Parece uma brincadeira, mas é realidade. Quando se discutia o desprendimento, dizia-se que quando Jesus disse o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a cabeça, defendiam os franciscanos que Jesus não tinha propriedade e defendiam outras ordens que Jesus tinha propriedade. Então a pergunta era, Jesus era dono ou não era dono da capa, da túnica?
Porque se fosse dono, ele teria propriedade. Se não fosse dono, a propriedade seria em comum. E isso virou uma discussão teológica. E isso separou pessoas. Se nós olharmos o cisma do Oriente, que separa a Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, ou Católica Apostólica do Oriente. Depois o cisma do Ocidente, em que vem ali o luteranismo, vem aí o anglicanismo, calvinismo e outros ismos mais, dissensões. Dissensões por causa do ensino de Jesus? Não. Dissensões por causa da vontade de pessoas. E aí viraram os ícones. Eu sigo A, eu sigo B, eu sigo a C. E parece que que deixaram de seguir a Jesus, deixaram de seguir ao Cristo. Porque a verdade passou a ser o que a pessoa dizia. E quantas religiões nós temos hoje no mundo? Me refiro ao movimento cristão somente. Quantas escolas religiosas nós temos que nasceram de dissensões? Quantos centros espíritas nós temos que nasceram de dissensões? Eu não concordo com isso, vou abrir outro centro espírita. Assim também nas outras escolas do pensamento cristão. Não concordo com isso, vou criar outra religião. São milhares de religiões ditas cristãs no mundo que nasceram calçadas em pessoas e não no Cristo. Então, de certa forma, hoje, nós temos esse cenário que Paulo tinha em Corinto. E talvez precisemos dizer o que Paulo escreveu. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí vem essa pergunta que ele faz no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Olha a pergunta que ele faz. Acaso Cristo está dividido? E à frente ele vai encerrando o tópico, né, dessa exortação à unidade. Ele diz: porque não me enviou Cristo, ou Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com a sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Quando ele diz que não se anule a cruz de Cristo, ele está se referindo a esse elemento central. A cruz levou à morte, Jesus se apresentou depois da morte, então a cruz mostrou que a morte não existe. É isso que Paulo chama de sacrifício da cruz. E é quando diz a ideia paulina que Jesus livrou-nos, libertou-nos pelo sacrifício da cruz, não é no sentido do ato em si, é do que ele representa. Quando Jesus se apresenta depois da morte, ele nos liberta dessas amarras materialistas. Por isso, o ato, o aparecer, o ressurgir depois da morte, ele é ato libertador. É o que Paulo chama para que não anulemos a cruz de Cristo, não anulemos o processo pelo qual ele passou, mas que não anulemos o resultado desse processo. Foi mostrar que a morte não existe. Sofreu fisicamente falando, atentados e dores, foi levado ao madeiro, crucificado, morto no sentido físico da palavra, no sentido corpóreo da palavra, no sentido material da palavra, morto. E depois se mostrou vivo, como quer dizer, a morte não existe. Se fosse um Jesus mineiro, ele dizia: tá vendo? Melhor dizendo, tá vendo? Porque o nosso gerúndio em Minas é sempre ino, eno, ano. Não é indo, endo, ando. Então, tá vendo? Seria assim, esse efeito.
Então ele dizer, tudo que ficarmos debatendo, digladiando, que não seja o ensino libertador do Cristo, que não seja a demonstração da continuidade da vida, da imortalidade da alma, da temporalidade desse mundo material, nós estaremos anulando o sacrifício da cruz. É isso que Paulo quer dizer. Não é o ato da crucifixão que liberta a consciência. É o que ele representou. Morreu e não morreu, ou seja, morreu e se apresentou depois da morte. Para dizer, a morte foi morta, matou-se a morte. Por isso que Paulo diz aos Hebreus, se não estou enganado, ele diz, onde está, ó morte, o teu grilhão, onde está, ó morte, a tua vitória? O grilhão da morte é o pecado, e Jesus limpou o pecado. Em que sentido? A continuidade da vida nos mostra a oportunidade redentora. E é o que Paulo vai dizer depois, a partir do versículo 18 até o versículo 29, ainda no capítulo 1, mas que nós trataremos no nosso próximo encontro. É um texto muito interessante, é um trecho que ele vai mostrar aqui alguns escritos e mostrar a importância desse momento do Cristo libertador, a partir do momento que ele descortina a vida depois da morte, a vida depois da vida material, a continuidade da vida, a imortalidade da alma. Então, como é um texto maior e a gente tem por hábito limitar aqui nossos estudos em 60 minutos, e vejo aqui já estamos com quase 52 minutos, não daria para que aprofundássemos nesse trecho que trata-se da mensagem da cruz, da vocação dos santos e dos valores de Cristo. Então, deixemos isso para o nosso próximo encontro, que será no próximo domingo, às 10 da manhã, como sempre fazemos. Então, aqui estudamos o prefácio, um conjunto sobre a ação de graças, a exortação à unidade, e deixando aqui reforçada essa pergunta de Paulo. Acaso Cristo está dividido? Cristo não, mas as religiões, como estão divididas, infelizmente. O Cristo não está dividido. Então, que sejamos do Cristo, e não de A e não de B. Tenhamos pessoas como referências no aspecto de alguns exemplos que nos dão de uma vida rétida. Mas se quisermos efetivamente um exemplo, esse exemplo é o Cristo. É o que vemos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta foi Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito. Ele é o nosso guia a quem devemos seguir. E é isso que vemos quando Paulo exorta a figura do Cristo. E estamos desenvolvendo esse estudo justamente para isso. Esse estudo, ele não é um estudo espírita. Eu sou espírita, mas aqui estamos estudando à luz do texto. Óbvio que vez há que eu trago elementos da doutrina espírita, mas também vezes há que eu trago elementos da filosofia, elementos da antropologia, elementos da historiografia, elementos de pensadores teológicos de outras escolas, de diversas escolas, daqueles pensadores do início do século, do início do cristianismo, melhor dizendo. Trago aqui ideias de São João Crisóstomo, Santo Atanásio, Santo Anselmo, ideias daqueles livres pensadores do início e até da patrística, que trabalha muito com a ideia religiosa. Então, eu deixar claro que aqui eu não estou fazendo um estudo espírita das cartas de Paulo. Estou fazendo um estudo das cartas de Paulo, essa carta aos Coríntios. Um estudo das cartas de Paulo, com vocês. Mas utilizando algumas vezes, que seja para analogia, pensamentos da doutrina espírita, falas, digamos assim, de alguns
espíritos, outras vezes de alguns teólogos, outras vezes da própria historiografia, outras vezes de elementos antropológicos, outras vezes de elementos filosóficos, porque o estudo ele é justamente aglutinador. E usando, óbvio, né, a interpretação gramático-histórica filosófica, que nos permite mergulhar no texto, no contexto da época do texto. E depois, se possível, quando possível, nem todas as passagens dá para fazer analogia com momentos presentes, quando possível, trazendo analogias como essa. A dissensão que existia na igreja de Corinto com as dissensões que vemos hoje. Mas nem tudo que está nessas cartas podem ser contemporizados, ou seja, podem ser trazidos por tempo presente. Muitas coisas só se entende quando nós nos transportamos para aquela época, e não quando trazemos a época para nós. Porque é um erro historiográfico, é uma falácia historiográfica, olhar o passado com os olhos do presente. E nós veremos aqui situações que Paulo diz, por exemplo, quando ele fala do uso do véu, nós veremos à frente, quando ele fala do uso do véu, nós precisamos nos transportar para a época e não trazer a época para agora. Não dá para fazer analogia, porque era um fato exclusivamente aplicável naquela época, porque havia um motivo para isso, dele dizer que as mulheres deveriam cobrir a cabeça. Nós temos que olhar com o olhar da época e não com o olhar de hoje. Não dá para trazer para hoje. São outros tempos, mas a época havia o porquê. Havia o motivo ligado às mulheres do templo de Afrodite. Então, Paulo faz essa observação por causa da religião ligada a Afrodite. Ele então traz essa relação. Então há coisas que não temos como olhar com o olhar de hoje, mas temos que entender com o olhar da época, Então essa ressalva é sempre importante nós fazermos, porque Paulo era um homem do seu tempo. Ele raciocinava dentro da lógica do seu tempo. E há situações que o andar da história mudou, ou foram alteradas essas situações. Há certos comportamentos daquela época que são inaceitáveis hoje, inaplicáveis hoje, e alguns até ilegais hoje. Então, por isso temos que ter essa parcimônia no estudo de textos que foram escritos há quase 2000 anos. Encerramos por aqui nossa conversa dessa manhã de domingo, convidando para o nosso segundo estudo no próximo domingo. Se Deus quiser, fica aqui o meu agradecimento a vocês, agradecendo da minha forma mineira de agradecer. Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, pela paciência em acompanhar esse estudo. Deus lhes pague pelo carinho que vocês demonstram para comigo nas mensagens. Aqui acabou que, falando aqui, não deu para olhar a mensagem aqui, as mensagens aqui que chegaram, né? Eu faço sempre Instagram e YouTube em dois sistemas, e assim acaba que hoje eu não consegui ler as mensagens. Muito obrigado a vocês, tenham um excelente domingo, um resto de domingo, tenhamos todos nós uma excelente, abençoada semana. Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser.